Amados, queridos irmãos, abençoados e abençoadas, você que triunfa e reina em graça, que vive sob os cuidados e sob a proteção do Altíssimo, você que tem Cristo como seu único pastor, como Senhor da sua vida, que atribui a Ele a honra, o poder, a glória, o louvor e a adoração, ou seja, reconhece que tudo isto é dele e que o homem, ele não é nada daquilo que ele às vezes pensa que é. E quantos até usurpam dessas qualidades, desses atributos que só pertencem ao Senhor, nosso Deus único e todo-poderoso, Senhor de tudo e de todos e de todas as coisas. Eu quero, na tarde desta segunda-feira, dia 14 de junho, compartilhar convosco uma palavra para a nossa reflexão no livro de Eclesiastes. Hoje vou falar sobre o capítulo 9, os capítulos 9 e 10. Quero ler o versículo 1 do capítulo 9, que diz assim: deveras resolvi todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como os que não sacrificam. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol, que todos sucedem o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvários no seu coração, na sua vida, e depois se vão aos mortos. Queridos, todos nós viemos a este mundo com um tempo já determinado por Deus. Quando meu espírito foi revestido de carne, Deus, na sua onisciência, do seu conhecimento único que somente Ele tem, presciência e onisciência, Ele já determinou os meus dias de vida, os seus dias de vida, os dias de vida de cada um. Alguns vieram a este mundo para viverem 100 anos, outros poucos 120 anos, alguns 90. Eu sempre costumo dizer que a minha avó veio para viver 104 anos, a minha mãe 88, meu pai 76, o meu irmão abaixo de mim 52. Perdi um primo aos 15 anos, perdi amigos aos 70, enfim, com todas as idades. E todos esses que partiram, e muitos que irão partir, saiba que o seu tempo de vida, os seus dias estão contados. Eu não sei, eu estou com 66 anos, não sei se chegarei o amanhã, somente Deus sabe. E este capítulo 9 e 10 de Eclesiastes fala do final de todos os viventes. Eu não tenho medo da morte. Por que não tenho medo da morte? Porque eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Quantas pessoas que são religiosas, que frequentam templos religiosos anos e anos, têm medo da morte, porque não tem convicção, não tem certeza da sua salvação. Porque aprenderam, assim como eu também aprendi, que para se alcançar a salvação
eu tenho que praticar autojustiças, praticar obras, fazer isso, fazer aquilo, deixar de fazer isso ou aquilo, para que eu possa ser salvo. Mas quando eu tive a minha mente iluminada, os meus olhos abertos, quando eu fui plenamente alcançado pelo Evangelho da graça de Deus, eu passei a compreender e entender de que eu sou salvo, de que eu vou partir um dia, e este dia que acontecerá, como já aconteceu para muitos, e acontecerá também para muitos outros, aqueles que têm certeza, que têm convicção da sua salvação, estão aptos, preparados para o dia da morte. O grande sábio Salomão, ele começa dizendo que tudo sucede igualmente a todos. Ele começa dizendo que o fim chega para todos, que a humanidade inteira caminha para a morte. Talvez você que vai ouvir essa mensagem não continuará ouvindo, porque começo falando que tudo tem um fim, que a morte um dia irá chegar e que nós iremos ter que enfrentar. Salomão diz: sejam injustos ou justos, sejam puros ou impuros, enquanto estamos vivos, podemos agir e reagir. Então tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para o lugar aonde você, onde eu, onde nós iremos, lá não poderemos mais fazer. Mas quando o coração para de bater, e aí eu não estou falando do órgão, eu estou falando do cérebro, onde está o centro de toda a vida, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos cessam quando o cérebro para de bater. Isso está aqui no versículo 6. Eu não vou ler, mas você depois pode ler de Eclesiastes. Eu quero te dizer que Deus é soberano em tudo, especialmente nas coisas que concernem a vida e a morte. É Ele quem dá a vida. E é Ele também que faz cessar os finais dos nossos dias. Ninguém tem como evitar a morte. Quando o dia chega, os fins dos anos terminam. Muitos vieram a esse mundo para morrer das mais diversas formas. Uns de acidentes de trânsito, outros de Covid, outros de malária, de febre amarela, outros de uma bala perdida. Muitos deitam e não levantam, uns de infarto, enfim. Mas um dia da nossa morte chegará, querendo eu ou não, querendo você ou não. Porque Deus é quem controla o início da vida e o fim da vida. Dentro dos seus propósitos, nós nascemos, vivemos e morremos. Esses são os propósitos de Deus, e ninguém pode frustrar. Então, quando estivermos neste mundo, devemos nos esforçar para fazer o bem. Gozar, conforme diz o grande sábio Salomão, comer e beber com alegria. Está aí no versículo do 7 ao 10 do capítulo 9. Depois você lê. Quando Salomão fala que se viemos aqui neste mundo, devemos nos alegrar e fazer todas essas coisas, porque os nossos dias, eles terminarão. Querido, Salomão está falando da morte física e não da vida espiritual após a morte. Ele está falando do nosso tempo de vida aqui nesta terra, da matéria, do corpo que voltará ao pó da terra. É disso que ele está nos alertando. A palavra além
aqui deve ser traduzida como sepultura, conforme está lá no original. Lá não haverá sabedoria. Aonde? Na sepultura, para onde nós iremos? Lá não haverá sabedoria, lá não haverá atividade, nem trabalho algum. E ele fala disso nos versículos 11 e 12. Ele ressalta que o prêmio não é dos ligeiros. Ele ressalta que a vitória não é dos viventes, dos valentes, nem o pão dos sábios, nem a riqueza dos prudentes, e tampouco o favor daqueles que se consideram sábios, daqueles que se consideram entendidos. Isto mostra quão ignorante é o homem quanto aos meios que Deus usa para levar a cabo os seus planos. Querido, aí eu quero te dizer que nós temos a mente de Cristo. E então devemos ter conhecimento e sabedoria para entender e compreender quais são os planos de Deus para cada um de nós. E não sermos ignorantes quanto aos planos de Deus, como ressalta aqui o grande sábio Salomão. A sabedoria é melhor do que a força. Salomão quem diz isso? Sabe quem foi Salomão, o maior sábio de todos os tempos? Ele disse que entre a força e a sabedoria é melhor ter sabedoria. E foi isso que ele pediu a Deus, para que ele pudesse governar, para que ele pudesse reinar. Ele diz que a sabedoria é melhor do que as armas e a força dos poderosos. A sabedoria é mais útil e valiosa do que pessoas tolas ou armas de guerra. Tenha a sabedoria de Deus. Peça a Ele, busca a sabedoria de Deus. Quantos rejeitam a sabedoria e zombam do nosso conhecimento espiritual? Quando nós dizemos que temos a mente de Cristo, quando nós dizemos que somos espirituais e não carnais, quando nós dizemos que nós não vivemos, mas Cristo vive em nós, as pessoas zombam de nós, porque elas acham que com os seus anéis, com as suas faculdades, que com os seus doutorados, que com os seus títulos, que todas essas coisas são importantes. E aí então nos desprezam quando nós buscamos a sabedoria de Deus. Devemos continuar e confiar e contar somente com Deus, porque Ele honrará a nossa prudência. Deus honra aqueles que têm a sua mente. Deus honra aqueles que permite que não mais viva, mas Ele viva em nós. Deus honra aquele que procura ser espiritual e não carnal. Deus honra a estes porque estes, na verdade, são prudentes. E é isso que Ele quer de cada um de nós. Salomão mostra a excelência da sabedoria, fazendo um triste contraste entre aqueles que são sábios e aqueles que são tolos. E tipifica como uma mosca morta a estragar o unguento do perfume. Está no versículo 1 do capítulo 10. O tolo trilha nas suas veredas, causando desgraça e devastação. É assim que o tolo trilha. Ele se inclina para a esquerda, está no versículo 2, e para o mal. Já o sábio
ele achará favor e continuará progredindo nos caminhos da ciência, no caminho da sabedoria de Deus. A vida raramente é aquela festa que desejamos celebrar. A vida é dura, mas a morte é uma realidade. Mas quando vivemos no temor de Deus, gozamos da plenitude da graça e do amor de Deus. É necessário que tenhamos temor a Deus. Precisamos temer o Senhor, aquele que tem poder para dar a vida e para tirar a vida. Precisamos temer a Deus. Isso é o que nos resta, é o que nos resta. O fim é temer a Deus, temer ao Senhor, ter temor de Deus. E é isso que nós, os embaixadores do Evangelho da graça de Deus, procuramos passar para os predestinados, para os eleitos. Tema a Deus, tema ao Senhor, tenha temor dEle, anda em obediência a Ele, busca o Senhor no seu interior, adore a Ele, que é Espírito, faça isso em verdade. Preste culto a Ele de forma racional, a todos instantes, 24 horas por dia. Esteja sempre voltado para as coisas do alto, para as coisas de cima, para as coisas de Deus. Reconheça que Ele é o centro de tudo e de todas as coisas. Reconheça que Ele é o cabeça, Ele é o único Senhor, Ele é o único pastor. Reconheça que Ele é tudo em todos e que a sua graça nos basta, que a sua graça nos é suficiente. Enquanto aqui vivermos, vamos depender somente do Senhor, vamos temer somente o Senhor. É Ele que é o nosso pastor, é Ele que governa sem reserva as nossas vidas. É Deus, é o Senhor. Você pode entender isso? Você pode compreender isso? O tema dessa mensagem é o final de todos os viventes. Enquanto você viver, viva alegre, viva feliz, desfrute das promessas que Ele já te deu, tome posse. Deixe de ser um futurista, vivendo esperando no amanhã, que no amanhã vai acontecer, que no amanhã Ele irá fazer, quando na verdade tudo Ele já fez, tudo que tinha que ser feito Ele já fez. Só nos resta tomar posse, reinar, triunfar em graça e descansar no Senhor. Por isso que eu vivo sempre o dia de hoje como se fosse o melhor dia da minha vida, porque eu não sei se o amanhã virá. O amanhã é hoje. O amanhã é hoje. Então viva hoje como se hoje fosse o amanhã. Deleita-te no Senhor. Regozija no Senhor. Alegra-te no Senhor. A nossa alegria nele é a nossa força. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Tenha prazer em Deus. Tenha prazer no Senhor. Viva o seu reino, porque o reino de Deus é vivido aqui neste mundo. Desfrute das coisas boas. Faça uma reflexão nesse capítulo 9 e 10 de Eclesiastes, em tudo que o sábio Salomão disse, para que nós possamos, enquanto vivermos, termos uma vida frutífera, abençoada,
com prudência, vivendo com sabedoria, sob a direção de Deus. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Fica aí esta palavra. Tome posse, ande por fé, viva por fé. Tu és justo e o justo viverá pela fé. Viva somente sob a dependência dele. Não faça do seu braço a sua força. Não seja tolo. Não seja tolo. Seja sábio. Eu quero concluir esta palavra dizendo que o final de todos os viventes um dia chegará. O meu dia chegará. O seu dia chegará. O dia de cada um de nós chegará. Acredite nisso. Não tenha medo disso. Algo de extraordinário, algo de especial te espera. Mas, enquanto aqui viver, desfrute, goze, deleita-te no Senhor. Pense somente no Senhor. Pense nas coisas de cima, nas coisas do alto. Você já experimentou fazer isso? Deixe de lado as preocupações do cotidiano. Porque Deus cuida dos seus. E Ele tem cuidado de cada um de nós. Compartilhe, divulgue esta palavra. Se inscreva no meu canal. Tem muitas pessoas que pensam que paga para se inscrever no canal. Não paga nada, é gratuita. É gratuito, é só lá no link onde aparece inscrever-se, aperte ali. Depois dá um sininho. Bota lá todas. Dê um like. Divulgue, compartilhe. E você estará ajudando centenas de milhares de outras pessoas a serem alcançadas com o Evangelho da graça de Deus, para que elas possam também desfrutar de todo esse maná que você, que tem a mente iluminada, que tem os seus olhos abertos, tem desfrutado. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.